Muito bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou orientadora do Education USA. Estou aqui com a minha colega Regina Poleza Duaza, eu sou do Education USA PUC Rio, a Regina é do Interamericano BNC de Curitiba, e nós vamos falar sobre o processo de candidatura para pós-graduação nos Estados Unidos. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que podem colocar suas perguntas no Q&A, por favor. Vocês vão encontrar o Q e A, e é lá que vocês vão colocar suas perguntas, porque é onde fica mais fácil para a gente responder, tá bom? Que a gente tem uma ótima apresentação. Pode passar, por favor. Em primeiro lugar, né, acho que é importante a gente falar quem somos nós. Vocês estão aqui na Feira Education USA, mas para muitos é uma novidade. O Education USA é a fonte oficial de informações sobre estudo de ensino superior nos Estados Unidos. Nós somos vinculados ao Departamento de Estado americano. Todos os orientadores do Education USA são treinados pelo Departamento de Estado americano e pelo Instituto de Educação Internacional. Nós somos mais de 400 centros de orientação no mundo inteiro e no Brasil nós somos 40 atualmente, literalmente do Oiapoque ao Chuí. A nossa missão é oferecer e facilitar o acesso de informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre oportunidades de estudo de ensino superior nos Estados Unidos. Mas o que essa frase bonita realmente quer dizer? Quer dizer que a gente quer encontrar o que é melhor para você. Existe uma gama enorme de possibilidades para o aluno internacional estudar nos Estados Unidos. A gente, não é culpa de ninguém, mas a gente está acostumado a ouvir de 8 a 12 nomes de instituições e a gente acha que é isso aí. Mas não é, tem muito mais. E existe uma instituição para a sua necessidade financeira, para a sua necessidade acadêmica, para a sua necessidade profissional, e a gente está aqui para te ajudar. Pode passar, por favor. Falando nisso, nessas possibilidades, a gente pensa em 10 a 12 instituições, mas na verdade são mais de 4.000 instituições de ensino superior nos Estados Unidos que estão habilitadas, que são oficializadas e têm excelente grau de qualidade para oferecer para você. Dessas mais de 4.000 instituições, são em torno de 1.500 a 2.000 instituições que oferecem cursos de pós-graduação. Pensando nisso, eu queria mostrar para vocês um número do último levantamento que foi feito a respeito de estudantes brasileiros nos Estados Unidos. Eram mais de 16.000 pessoas entre cursos de graduação, pós-graduação e cursos de curta duração e Optional Professional Training. Desse número aqui, a gente está falando de um pouco mais de 4.000 pessoas só em cursos de pós-graduação. É muita gente, são muitas oportunidades. Apesar de ser um processo de candidatura longo, bastante diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, é um processo muito justo e democrático. Pode passar. E como é que o Education USA pode te ajudar? Com orientações coletivas, essa nossa reunião aqui é uma orientação coletiva, onde eu falo um pouco do processo para todos vocês. Nós também temos webinars temáticos, que seriam o quê? Webinars que falam especificamente sobre elaboração de currículo, elaboração de personal statement, preparação para entrevistas com representantes de universidades, com os faculty, a preparação para a escolha dos programas, opções de auxílio financeiro. Nós temos as feiras Education USA, essa aqui é uma feira Education USA. No final de outubro, nós teremos a feira de LLM, de 19 a 30 de outubro. Aconselho a todos a entrarem no nosso site, ficarem de olho. Nós temos também aluguel de material preparatório nos centros que estão abertos no momento, né? Eu quero me preparar para o GRE, eu quero me preparar para o TOEFL. Em diversos centros você pode encontrar material para aluguel. Nós também fazemos workshops e bootcamps. Workshop, por exemplo, no mês de outubro, o pessoal que está pensando em candidatura para STEM, aconselho também a ficar de olho no nosso site.
Vocês vão ter uma surpresa bem bacana também, sem custo algum. Nós temos duas coisas que são muito caras aqui dessa lista, por enquanto, os plantões Education USA, todos os dias, vocês entrando no nosso site, consultando nossa agenda, vão encontrar plantões Education USA, que seria uma oportunidade de conversar diretamente com um orientador, muitas vezes, a maioria das vezes, mais de um orientador, que pode tirar dúvidas pontuais a respeito do seu processo de candidatura. E também fazemos tradução de documentos. As universidades americanas, elas aceitam tradução de documentos juramentados, né? Que é aquela tradução que você faz aqui, vale para qualquer lugar do mundo, para qualquer finalidade, mas os centros Education USA podem fornecer traduções certificadas, que seriam traduções específicas para fins acadêmicos em instituições de ensino superior nos Estados Unidos. E é um pouco mais segmentado, mas existe um custo que é muito mais acessível. Vocês também podem consultar os centros Education USA, centros mais próximos da sua residência. Nós fazemos também orientações individuais, que seria o quê? Acabou aqui a feira, acabaram as orientações coletivas. Eu fiquei com diversas dúvidas, eu quero entender qual vai ser meu caminho agora. Eu agendo uma orientação com o orientador do Education USA, que vai me ajudar a criar uma estratégia, um plano para a minha candidatura, vai me tirar dúvidas, vai me ajudar a entender melhor quais são as opções para as minhas demandas, né? Nós temos também visitas de universidades que podem ser em webinars temáticos, podem discutir temas específicos para a candidatura, mas que também apresentam quem elas são, a sua filosofia. E eu aconselho muito vocês a participarem desses eventos, porque faz parte do seu processo entender a filosofia da instituição de ensino para a qual você está aplicando, o programa. Então, participem. Tudo que eu estou falando aqui, com exceção do aluguel do material e da tradução, é de graça, está aqui para você, não deixe de aproveitar. Além disso, nós temos também uma coisa muito bacana, que é a orientação pré-partida. Você passou por todo o seu processo de candidatura, você passou por todo esse trabalho e você foi aceito, você fez a sua escolha, já emitiu seu visto, já está com data para partir. Todas as pessoas que vão partir naquele ciclo, antes da partida a gente faz um evento, com diversos orientadores, com estudantes que estão lá e que podem trazer a sua perspectiva atual, estudantes que já concluíram seus estudos, que podem partilhar sua experiência, e você também vai trocar tanto com familiares e alunos que estão indo nesse momento, porque mesmo que você já seja mais maduro, a gente está falando de uma mudança bastante radical e que merece um rito de passagem, né? E é isso, pode passar. E antes da minha colega Regina entrar, eu vou falar um pouquinho das diferenças entre o sistema educacional superior no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, aí eu não tenho muito o que dizer, né? A gente já sabe, a graduação em torno de 4 anos, com algumas exceções, a pós-graduação lato sensu, que seria a nossa especialização, ou MBA, e a pós-graduação stricto sensu, que seria mestrado e doutorado. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Obrigada, pode passar. No entanto, o processo de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos funciona de uma maneira diferente. Você faz a graduação em 4 anos, ou 2 mais 2, mas o que seria isso exatamente, Fernanda? 4 anos, a gente já sabe, mas, na verdade, a maior parte das instituições de ensino superior dos Estados Unidos, elas adotam um sistema chamado Liberal Arts College. Que seria isso? Nos 2 primeiros anos, mesmo você tendo absoluta certeza do que quer, você vai ter acesso a uma gama, um enorme, variado e maravilhoso cardápio de opções de estudos. E aí, no final do segundo ano letivo, você vai conversar com o orientador da sua instituição e você vai declarar as suas áreas de concentração para os próximos 2 anos, os seus majors. E aí, você pode fazer isso tudo na mesma instituição, Harvard é um exemplo, e você pode também começar, por exemplo, no Community College e pedir transferência no final do segundo ano para uma outra instituição que tenha exatamente o que você gostaria de estudar, como opção. Existem Community Colleges, inclusive, que promovem feiras de transferência, existem profissionais habilitados para te ajudar nisso. E agora vamos ao que nos interessa aqui, né? Que é a pós-graduação.
A gente tem a especialização, que é o certificate. Todas as vezes que você encontrar nossa pesquisa certificate, você está falando de especialização, né? E é a pós-graduação lato sensu aqui do Brasil. E você tem os cursos de mestrado, que podem vir descritos como Masters of Arts, Masters of Science, Masters of Education, Masters of Engineering, Masters of Public Policy, Public Administration, Masters of Business Administration, Masters of Law, e o doutorado, que seria o Doctor of Philosophy ou Doctor of Education. O mestrado pode durar de 1 a 2 anos e o doutorado de 4 a 6 anos. No entanto, alguns cursos que no Brasil fazem parte da categoria graduação para que você possa exercer a profissão, nos Estados Unidos é exigida uma pós-graduação, às vezes mais curta, às vezes mais longa, mas é exigida. É o caso de medicina, veterinária, odontologia, psicologia, direito. Isso quer dizer que você não pode estudar essas áreas na graduação? Não sei. Você precisa conversar com o orientador da Education USA para que a gente encontre o caminho que é certo para você. O que a gente pode garantir é que estudar nos Estados Unidos é muito mais fácil do que você imagina. Eu espero que vocês tenham desfrutado da minha apresentação. Agora eu passo a palavra para minha colega Regina, que vai continuar com o processo. Espero que continuem desfrutando da feira e continuem em contato com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Oi, pessoal. Então, como a Fernanda mencionou, meu nome é Regina Poleza Toazo, sou Education USA Advisor do Interamericano, que é o Centro Binacional em Curitiba. E é muito importante, a Fernanda passou informações espetaculares, sensacionais e rapidamente explicando o processo de educação nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando a gente compreende a diferença entre o sistema americano do Brasil e entre o ensino no Brasil e o ensino nos Estados Unidos, a gente consegue fazer escolhas mais acertadas, mais informadas, e é exatamente esse o trabalho de Education USA, né? Então, como a Fernanda mencionou, o Education SA tem o propósito de guiá-los no processo de uma forma oficial, imparcial e completa. E nessa ideia do completo, existe um site muito importante que a gente vai falar durante a apresentação, mas que esses passos que eu vou explicar para vocês, existe uma lógica para a gente seguir um processo de application, principalmente para pós-graduação. Por quê? Porque você precisa, são 5 passos principais. Eu vou falar rapidamente quais são os 5, e aí eu vou explorar com vocês nesse momento. Então, primeiro, você precisa, quando você vai fazer uma busca por algo muito importante na sua vida, até quando é uma coisa menor, mas quando é uma coisa muito importante na sua vida, como um programa de pós-graduação, um certificate, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, uma pesquisa e afins, existem muitas coisas em jogo, né? O seu futuro, as suas finanças, os seus relacionamentos. Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente tem que pensar em passos organizados de forma que você tenha uma decisão mais assertiva. E é esse o propósito desses passos para estudar nos Estados Unidos. No site educationusa.state.gov ou no site educationusa.org.br, vocês vão encontrar esse passo a passo para o processo. No educationusa.state.gov, vocês vão ver que tem um lugar que vocês podem clicar em 5 Steps to Study in the US e vai abrir uma aba que já mostra os 5 para vocês explorarem e fazerem um por um, organizadamente e sequencialmente. A palavra-chave aqui foi sequencialmente. Por que sequencialmente? Porque muitas vezes a gente está pensando lá na frente, no visto. Ou está pensando lá na frente nos testes que vai fazer, mas na verdade a gente ainda não fez uma lista apropriada. Então vamos começar falando rapidamente dos 5 passos, que são: 1, e a gente vai ficar nesse slide momentaneamente, mas é só para falar geral para vocês. 1, você precisa saber onde procurar, como procurar e fazer uma busca assertiva pelo programa que você quer. Então, eu quero um mestrado. Para começar, a gente tem que saber que nós estamos procurando por graduate. Graduate soa como graduação, mas não é. E é muito importante falar por quê? Porque se você for procurar
undergraduate, você vai achar graduação, faculdade. Agora, se você for procurar por graduate, você vai encontrar os programas de pós-graduação. Então, clica no graduate. Aí, primeiro, você tem que saber buscar pelas opções, conhecer todas as opções. Aí você vai ver quanto custa, por que, quando, como que eu vou financiar, se tem bolsa ou não. Aí o 3 vai ser a parte do application, que é efetivamente fazer o teu processo de admissão, aí todos os documentos, etc., que é o que eu vou explicar para vocês em alguns minutinhos. E, muito importantemente, só depois, ó, a gente está no passo 3, só depois destes passos terem sido concluídos, né, com sucesso, aí que a gente vai para o passo 4, que seria a parte do visto. Eu já vou explicar para vocês também, mas é importante ter uma visão, uma visão geral de como funciona o processo. E depois da parte do visto, tudo certinho, tudo perfeito, para a hora de ir, a gente faz a parte da partida, a organização, que a gente chama de pré-partida. Então, vamos lá. O passo número 1, que a gente fala sobre conheça suas opções, basicamente aqui no slide a gente fala e eu já vou explicando para vocês. Você precisa definir prioridades, você precisa saber quando mais ou menos organizar dentro da tua lógica de vida, dos teus planos, quando você quer ir. Então, se hoje eu estou pensando em estudar nos Estados Unidos, como vocês estão na feira certa, estão no lugar certo, procurando a informação certa, vão falar com os reps, vão perguntar e descobrir os programas, falar com os advisors. Então, vocês estão no passo certo de começar a fazer a busca nos lugares certos. Então, o educationsa.state.gov, por exemplo, vocês vão ver que quando você clicar no passo 1, vai falar da busca, você vai ver, vai conseguir fazer uma busca, um afunilamento de opções. Então, você precisa, normalmente, se você faz isso agora, no tempo de planejamento, você faria agora para fazer um application até o fim desse ano, por exemplo, começo do ano que vem, para ir estudar nos Estados Unidos, é um exemplo, ok? No fall 2021. Então, isso significa o quê? Que o fall 2021 é setembro do ano que vem. Como assim? Porque o semestre dos Estados Unidos, ele, entre aspas, né, é invertido do Brasil. Nosso primeiro semestre começa no começo do ano, o deles, entre aspas, primeiro semestre, que é o fall, que é o principal, começa no segundo semestre, né? Então, o fall seria agosto, setembro. Então, isso já faz, vocês conseguem fazer uma conta, que normalmente, para conhecer as suas opções, você faz um planejamento geralmente 12 a 18 meses antes de ir, certo? E aí, você define prioridades, você vai ver que curso você procura, eu quero graduate, quero master's, quero um doutorado, o que eu quero. Aí, fazer buscas em sites adequados, seguros e nos quais você encontre instituições reconhecidas nos Estados Unidos. Um dos propósitos muito fortes do Education SA é que as pessoas compreendam que accredited institutions são instituições nos Estados Unidos que são reconhecidas lá, o que significa que você tem a segurança que você vai para um programa que existe, né? Você vai chegar lá e tem a universidade, tem possibilidade, quando for fazer o processo de visto, você vai conseguir fazer um processo de visto porque a instituição é reconhecida lá e tem essa possibilidade e muitas outras coisas. Um site que a gente sugere, e aqui nessa nossa conversa, super rapidinho, a gente joga as informações para vocês explorarem, né? Mas um site que é muito interessante, que vocês vão ver lá no state.gov, no educationsa.state.gov na busca, é o Petersons, petersons.com. Ele é um dos sites que você pode entrar, fazer um filtro por custo, por programa, por área, e você começa a estipular alguns critérios. Algumas pessoas querem por location. Eu quero morar no estado tal, por motivo X, e eu gostaria de ir para uma área menos quente, mais quente, uma área que tenha mais entretenimento, menos, uma cidade maior, uma cidade menor. Tudo isso faz parte do conhecer suas opções. Você começa a criar critérios para fazer uma busca acertada. Aí, ok, então eu já pensei, daí você vai fazer uma lista de universidades, vai construir essa lista, ali o preparar-se para as provas, ele já começa, porque você já vai começar a pensar em algumas provas que você vai fazer, mas isso vai ser o passo número 3, então você só vai se preparando. Aí, o passo número 2 já é
o custear os estudos. Se puder voltar só um segundinho ali no slide, a gente só vai falar rapidamente. Fazer orçamento, buscar alternativas e reduzir custos. Por quê? Porque quando você faz a busca, a gente já deveria, junto com essa busca, você já deveria trabalhar no custo. Por quê? Imagina você fazer um application para uma universidade que não tem bolsa, você precisa de bolsa e você não tem dinheiro para pagar. Daí, se você for aceito, o que você vai fazer? Você vai ter que negar o aceite por causa disso? Então, por que não usar a estratégia de o passo número 1 e o 2 andarem juntos? Você achar as opções de curso e já descobrir se oferece bolsa ou se o custo daquela universidade é compatível com a sua realidade. E aí a gente vai para o próximo slide que fala exatamente sobre isso, que é o Best Fit. Então, o que significa o Best Fit? O Best Fit é você saber qual é o seu perfil acadêmico, quais são os seus projetos de vida, seus planos e, ao mesmo tempo, o que é compatível com os valores disponíveis pela sua disponibilizados pela sua família, pelos seus personal funds, pelas oportunidades e bolsas de programas de instituições que te patrocinem aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, vamos passar ali para o próximo slide, por favor, porque aí a gente pode fazer explorar essas informações muito rapidamente. Então, aqui vocês conseguem ver que nós temos o que significa um best fit. Seria achar as universidades interessantes, adequadas para você, para o teu perfil, né? Então, quais notas você obteve nas suas graduações, caso você tenha feito mais de uma, então, na sua graduação. Se você fez uma pós-graduação, e a gente chama isso de post-secondary education. Sempre que a gente reporta, a gente olha para si próprio, quando a gente pensa num programa de pós-graduação, a gente sempre pensa em tudo que a gente fez depois do ensino médio, né? Então, a faculdade, eu fiz uma especialização, eu fiz um mestrado aqui no Brasil, então tudo isso, entre aspas, que é uma pergunta que a gente ouve muito, isso conta? Isso é essencial. Não conta, ele é essencial, né? Então, perfil acadêmico, mas o perfil financeiro do aluno. Então, olha lá, evite rankings, você tem que achar cursos interessantes, usar os critérios que eu comentei. Por quê? Porque aí a gente vai para o próximo slide e já vai chegar no próximo passo. No momento que eu faço uma combinação do como é meu perfil acadêmico e como eu posso custear os estudos, eu vou achar universidades que estão efetivamente dentro da minha realidade, certo? Então, dentro da realidade significa o quê? Por que a gente fala em evite rankings? Porque, assim, existem muitos critérios para ranquear, né? Existem muitos critérios para as instituições distintas colocarem quem é número 1, quem é número 10, quem é número 50. E às vezes a gente pensa, será que a 50 não é um best fit para mim? Será que a 300 não é um best fit para mim? Porque não é só por competitividade, existem muitos critérios. Então, assim a gente evita olhar para os rankings e prefere olhar para quem você é, o que você está buscando, onde cabe na sua realidade financeira, por quê, quando e como, e aí você tem um perfil de universidade e de aluno encontrados, que a gente chama isso de best fit ou de match. Vamos para o próximo slide, que fala exatamente sobre por que e quando a gente vai fazer o nosso application. Então, o passo número... Então, ali a gente fala do planejamento financeiro, né, que a gente daqui a pouquinho vai chegar no passo número 3, mas por quê? Porque o planejamento financeiro significa o quê? Você pensar, bom, existem muitas famílias, eu espero que vocês todos sejam dessas famílias, que têm fundos suficientes para pagar os custos nos Estados Unidos, os custos no Brasil, você tem essa possibilidade, essa disponibilidade. É ótimo. Se você é desse perfil, o que você vai fazer? Você vai procurar no seu planejamento financeiro universidades que caibam nas suas possibilidades e, independente de precisar de bolsa ou não, você vai poder acessar. No entanto, muitas pessoas precisam de fundos adicionais ou totais para custear os seus estudos. Então, elas vão poder, dentro das universidades, nos sites, geralmente das universidades, que são as melhores fontes para funding adicional para o Graduate School, vocês vão ver oportunidades de grants, que são scholarships, fellowships, e oportunidades em que a universidade tem um fundo, um dinheiro, e direciona aquele dinheiro para aquele aluno.
E isso você não precisa pagar de volta. Existem assistantships, que são geralmente o quê? O que a gente chama aqui de monitoria, de assistência ao professor, de trabalhar dentro do programa. E normalmente no mestrado e doutorado a gente tem um nível de desenvolvimento acadêmico maior. Então, o que acontece? Quanto mais avançado você for, mais você vai poder participar das oportunidades de tentar uma pesquisa ou algo com o professor e talvez pensar num doutorado futuro e etc. Existem loans, que são empréstimos, e são muito delicados porque a gente fala sobre Brasil e Estados Unidos, né, a cotação de dólar e afins, e o programa de oportunidades acadêmicas seria para pessoas que têm necessidade financeira, perfil cultural e social, que necessita de suporte para o application, aí vocês podem dar uma olhadinha no educationsa.org.br. Vamos para o próximo slide falar rapidamente sobre o processo de admissão. O passo número 3 é preparar sua candidatura. Você tem o cronograma e você vai ver qual é o critério, quais são todos os requisitos para entrar no mestrado ou no doutorado. Próximo slide fala do quê? Bom, se eu preciso fazer a minha candidatura, eu preciso mandar alguns documentos. Eu vou fazer testes padronizados, o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo, testes que a instituição pede. O GRE ou GMAT, que é um teste de conhecimento mais técnico, mais direcionado e analítico. Você vai mandar documentos oficiais, documentos como personal statement, que você vai contar a sua história, mandar fotografia da sua alma, contar quem você é, contar a sua história, porque a minha história é diferente da sua. A história da Fernanda é diferente da sua. A sua história é diferente dos demais. Como que a gente pode contar essa história de uma forma profissional, acadêmica, que valorize quem você é? Você vai mandar os históricos, diplomas, traduzidos, o Education Essay, os escritórios Education Essay oferecem, muitos escritórios têm centros de testes, ajudam, todos os escritórios Education Essay ajudam com todo esse processo de admissão, ajudar a ver como que é o statement, o currículo, contato histórico profissional, pedir cartas de recomendação. Então, tudo isso faz um combo, um kit que a gente chama, né? Que é o kit você, que com certeza é especial, é único, é maravilhoso e vai para as universidades. Geralmente a gente seleciona 5, 8 universidades para, no máximo, para poder fazer esse application. Próximo slide vai ser já o próximo passo. Qual é o próximo passo? Fui aceito, eu apliquei para 5 universidades e 5 me aceitaram, ou uma me aceitou, independente, porque a gente só vai poder ir para uma, né? Então, a universidade que você escolheu, que te aceitou, vai emitir, quando você falar eu aceito também, né? Uma troca, eu apliquei, você me aceitou, eu te aceito, deu tudo certo, aí você vai solicitar o visto de estudante, essa universidade vai emitir um documento chamado I-20, né? Se for o teu visto F1, ou é F, ou é J, e após ser admitido, você vai seguir as regras para fazer o preenchimento de visto para obter o seu visto para estudar nos Estados Unidos. Aí é a hora que os advisors se despedem, né? Que o nosso coração fica partido, pensando, nossa, vamos nos despedir, mas que o nosso coração fica tão feliz, e o de vocês também, que é a hora de ir. Hora de se preparar, organizar a documentação, e é a hora de realizar os sonhos de vocês, né? Os nossos sonhos, porque o sonho do advisor e do advisee, né, dos alunos, se torna um só. Então, entendendo, vamos para o próximo slide que eu quero concluir, porque essa apresentação é super dinâmica para vocês pensarem, refletirem. Então, o Education SA Brasil, vocês podem, então, é muito importante que vocês entrem no site educationsa.org.br. É muito importante que vocês mandem e-mails para a nossa rede para perguntar sobre as suas dúvidas, agendem orientações com os advisors perto de vocês. Participem dos plantões, nós fazemos plantões do Education USA diários, vocês podem tirar dúvidas, continuem nessa feira, se dediquem, perguntem tudo o que vocês puderem para os representantes das universidades, não esqueçam, esse material, todo o material disponibilizado nessa feira, vai ficar por 30 dias disponíveis para vocês explorarem tudo. Então agora é hora de vocês continuarem no evento, interagirem com os representantes das universidades, perguntarem para os Education SA Advisors, e espero que vocês tenham uma experiência fantástica. Nos vemos em breve, certo, Fernanda? Nos vemos em breve nos Education SA Offices. Muito obrigada pela atenção. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas e a ideia geral sobre o Graduate School nos Estados Unidos.
Um abraço a todos, beijos, bom evento e tchau, tchau. A gente está à disposição. Quer dar um tchauzinho, Fernanda? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, parabéns, Regina. Parabéns, Fernanda, parabéns para nós. Obrigada, pessoal. Bom evento. Tchau, tchau. Tchau.